Bom dia, meu nome é Fernanda Navarro Loyola, sou oncologista clínica no IOV. Estou aqui hoje com o Dr. Matheus. Eu sou Matheus Rodrigues Duque, sou cirurgião oncológico aqui em São José dos Campos. E hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, né? O tema do mês, que é o Outubro Rosa, sobre câncer de mama. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaude.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Bom, então, para falar de câncer de mama, eu acho que é importante a gente começar falando o que é o câncer de mama, né? E a explicação é a mesma para todo tipo de câncer. O câncer, ele vem de uma hora que as células do nosso organismo, elas estão a todo momento se multiplicando e se renovando, isso é o normal, né? E nesse processo, em algum momento, uma ou outra célula pode ter um erro nessa multiplicação, só que o nosso próprio organismo ele já tem como eliminar essa célula que sofreu esse erro. O câncer ele vem quando o organismo perde essa capacidade de identificar esse erro, e essa célula ela não é morta pelo organismo e ela vai se multiplicando de uma maneira desordenada. E aí surge o câncer, basicamente de todos os órgãos, né? E o câncer de mama não é diferente. Isso. E o câncer de mama é um tumor maligno, mas existem os tumores benignos, os nódulos de mama benigno, que esses, a gente vai falar mais para frente, mas que não precisam ser biopsiados, mas necessitam ser seguidos, né? Então, o câncer, quando ele perde a capacidade de identificar essa mutação, esse erro da célula, cresce e ganha a capacidade também de se espalhar pelo corpo, né? Então, essa é uma característica que o câncer tem, né? E para a gente saber quem tem a maior chance de fazer isso, quem tem a maior chance de desenvolver câncer de mama, existem algumas características que a gente chama de fatores de risco que aumentam a chance dessa pessoa ter câncer de mama, né? Que a gente fala pacientes com mais idade, com mais de 50 anos, um paciente que já teve história de câncer de mama aumenta a chance dela ter câncer de mama de novo, história familiar, que é muito importante falar, né? Apesar de que o câncer de mama relacionado à hereditariedade, que é a história da família, aquela mutação que passa de geração, são os mais raros, de 10 a 15% mais ou menos, esses tipos de tumores. Então, a maioria é o esporádico, é o acaso. Então, assim, relacionado à exposição hormonal, pacientes que tiveram a menstruação mais cedo, pacientes que entraram na menopausa mais tardio, pacientes que estão na menopausa e fazem tratamento de reposição hormonal também têm a maior chance de desenvolver o câncer de mama. Hábitos de vida como sedentarismo, obesidade, bebida alcoólica, crônico, também aumenta a chance de ter o câncer de mama, né? E aumenta a chance também de quem já teve, né? Ela tem chance de ter outro tumor. Isso. E os hábitos de vida são importantes também para as pacientes que já tiveram
se elas mantiverem o hábito do sedentarismo, do uso de bebida alcoólica e uma vida não saudável, ela também aumenta a chance dessa doença voltar, né? Então, não é, já tive mesmo, agora vou fazer meu tratamento e não preciso mudar nada. Não. Sempre é importante mudar os hábitos e ter uma vida saudável, que isso vai impactar no tratamento, tanto de quem nunca teve, vai diminuir a chance de ter, e de quem já teve, vai diminuir a chance disso voltar, né? Então, assim, igual o Matheus falou, pelo contrário, né, do que todo mundo pensa, que os tumores hereditários são a maioria, na verdade, eles são mesmo a minoria, né? Então, é por isso que o rastreamento, a investigação, ela é para a população geral, né? Porque se a gente for procurar só ali quem tem história na família, a gente vai deixar a maioria das pessoas descoberta. E aí entra a questão da mamografia, né, Matheus? O rastreio que a gente sempre fala é buscar paciente que não tem queixa nenhuma, que não tem nenhuma alteração, e achar lesões iniciais ou lesões que podem virar câncer. Então, rastreio é fazer exame em quem não sente nada, essa é a intenção. E a mamografia é um exame que mudou muito isso. Pelo Ministério da Saúde, eles recomendam fazer mamografia pelo menos a cada 2 anos, em pacientes de 50 a 69 anos. Né? Fora dessa faixa etária, o mais de 69 com menos de 50 vai ser muito individualizado. Então, por isso que a gente se baseia nos fatores de risco, principalmente hereditário, mas na maioria da população, para rastreio, é nessa faixa etária. Além da mamografia, que é o mais importante, existe também o ultrassom de mama, que muita gente pergunta. O ultrassom de mama a gente vai usar muito em alterações que não são identificadas na mamografia, ou em pacientes que têm a mama muito densa, que a gente fala, mama muito glandular. Então, normalmente a gente faz ultrassom em pacientes jovens, que têm mais glândula, ou em pacientes que eventualmente fazem tratamento hormonal, depois da menopausa, e existe ainda a glândula mamária. Então, aí o ultrassom ajuda, ele se soma à mamografia para a gente fazer o diagnóstico de alguma alteração da mama, né? E isso é importante. E também, dentro do diagnóstico, a gente precisa entender que nem tudo que vai ser alterado na mamografia é câncer. Como o Matheus falou, né, vai acompanhar isso aí, e o que não for câncer precisa acompanhar. Qualquer alteração é importante. Às vezes a gente repete o exame no intervalo menor, né? Então, e além disso, né, além do acompanhamento com o exame de imagem, que é sempre importante, a gente vai falar um pouquinho também do autoexame, né? Que é muito importante que a mulher conheça a sua mama. É claro que, palpando, ela não vai saber se aquele nódulo é maligno ou benigno, isso é impossível. Mas ela vai saber que aquilo ali não estava ali o mês passado, quando ela fez, e agora tem um negócio diferente ali. Então, eu vou explicar, a gente vai pegar aqui um acessório, e eu vou explicar como que a gente vai fazer o autoexame. Só repetindo um pouquinho o que a Fernanda falou, acho que muito importante de descrever o autoexame é a paciente justamente se conhecer. A mama, ninguém tem a mama igual uma da outra. Cada um é individualizado. Então, é importante que a paciente se conheça. Ela, mais do que qualquer um, deve saber como é que é a mama dela. Porque qualquer alteração que aconteça, muitas vezes a paciente nota, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa, ela percebe que tem uma coisa diferente. Ela se conhecendo, ela consegue notar alterações um pouquinho menores, ou que não tão já maiores, como a maioria das vezes acontece. É o foco, né? A gente sempre busca o diagnóstico que a gente chama de precoce. Então, fazer a mamografia todo ano, ou daqui a 2 anos, vai me prevenir de ter câncer? Não, não vai. Ele vai diagnosticar numa fase tão inicial que o tratamento seja o mais eficaz possível. E o autoexame é a mesma coisa, né? Então, o ideal é sempre estar com... Você vai examinar o lado esquerdo, a mão esquerda na cabeça, atrás da cabeça, e aí com a outra mão, a mão direita, na mama esquerda. A mama, a gente divide ela em 4 quadradinhos, né, virtualmente. E aí, com os 2 dedos, o indicador e o médio, você vem de fora para dentro,
e percorre todos esses quadradinhos. Durante o período menstrual, a mama muda, às vezes você palpa umas bolinhas que são normais da glândula da mama, e aí você percorre todo esse espaço de fora para dentro, observando se pelo mamilo não sai nenhuma secreção, né? Pode sair uma secreção com aspecto leitoso, às vezes pode sair uma secreção mais escura, ou uma secreção tipo sangue. Todas essas alterações, é claro, né? Não a mulher que está amamentando, ou tem esse leite, né? Mas se você não está amamentando e nunca saiu nada na sua mama, o dia que sair, você tem que procurar o médico, mesmo que você não sinta nada de diferente na mama. Examinou todos os quadradinhos da mama, inclusive aqui em volta do mamilo, abaixa o braço e examina a axila, né? Coloca a mão, os 4 dedos na axila e começa do outro lado. Sempre a mão contrária da mama, na mama, e a mão do lado da mama que está sendo examinada na cabeça. Tem que fazer todo dia? Não precisa fazer todo dia, né? É importante também você fazer em períodos diferentes do mês. Uma hora você faz perto do período menstrual, ou faz depois que já menstruou, que é a fase que a mama está mais adequada até para fazer o exame, que não tem tanta influência hormonal. Mas aí, vamos continuar aqui o nosso raciocínio, né? A gente já sabe o que é, quem que pode ter mais, como que a gente faz o diagnóstico, e isso tudo é o rastreamento, o diagnóstico mesmo é feito por biópsia, né? Isso. Depois que faz os exames de rastreio, ou se você sente alguma coisa e procura um especialista e ele pede os exames e vem alguma coisa alterada, aí, a partir daí a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Então, a maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico com a biópsia dessa alteração, né, da mamografia ou no ultrassom, e faz o diagnóstico de câncer. A partir daí, o que a gente vai pensar? O câncer de mama ele tem uma característica diferente um pouquinho dos outros cânceres. Eles se diferenciam em tumores que têm receptor de hormônio ou tumores que não têm receptor de hormônio. Você é mais... Então, a gente tem os tumores... Depois que a gente faz a biópsia, né, a gente vê que é câncer, pronto. Existe um outro exame que é feito na própria biópsia, que chama imunistoquímica, que é às vezes o próprio cirurgião que pede, e ele vai mostrar para a gente se aquele tumor tem hormônio, se ele não tem. A gente consegue ver algumas características do quão rápido aquele tumor cresceu ou está crescendo. A gente consegue, pelos exames de sangue, ver se já tem algum linfonodo, alguma glândula, né, algum gânglio na axila. E é baseado em tudo isso que a gente vai programar o tratamento. Isso. Outra característica que a gente vê também nessa imunistoquímica é a presença de uma proteína chamada HER, que a gente tem um tratamento específico para esse tipo de tumor, enfim. São várias características que a gente vai levar em conta um conjunto, né? Idade, como que essa paciente está, o diagnóstico, condições de saúde, tudo isso para a gente programar o tratamento. Isso, porque assim, o diagnóstico, quanto mais precoce, maior a chance de ter sucesso no tratamento. Então, por isso que é importante. Depois que faz o diagnóstico, a gente saber em que situação que está o tumor. Como é o câncer? Como é que ele está? Ele está só na mama? Ele saiu da mama, foi para a axila, que a gente chama gânglio? Ele por um acaso se espalhou pelo corpo, então a gente precisa saber exatamente como é que ele está no momento que a gente faz o diagnóstico, que isso vai ser muito importante para definir para onde a gente vai, qual vai ser a sequência de tratamento, né? Sim, e aí, para o câncer de mama em específico, a gente tem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia. Tem essa outra terapia específica para os tumores que tem essa proteína do HER2, e é baseado nisso tudo que o Dr. Matheus falou, de como está, que tamanho que está, se tem gânglio na axila ou se não tem. Infelizmente, alguns tumores não, né, seguindo essa questão do rastreamento, mas às vezes a paciente não fez o rastreamento. Infelizmente, a gente tem diagnósticos já com doença metastática, que já foi para outros órgãos. Então, baseado tudo nisso, é que a gente vai adequar
se a paciente vai fazer só cirurgia ou rádio, só cirurgia, rádio, hormônio, ou se vai fazer químio antes. Então, é muito comum, né, Matheus, acho que para você também, o paciente chega no consultório, às vezes, e fala, mas minha vizinha teve e fez químio antes de operar, por que eu vou operar antes? Então, é muito individualizado, né? Depende muito de todas essas características para a gente organizar a sequência do tratamento. Isso, né? isso. Porque ele tem muitas características do câncer de mama, né? Então, vai depender muito da paciente, de como a gente fez o diagnóstico, do tamanho da mama, do tamanho do tumor em relação à mama, se ele tem metástase ou não. Isso vai definir nossa sequência de tratamento. Por isso que é importante a gente sempre ter uma avaliação para câncer de mama, que a gente chama de equipe multidisciplinar. A gente precisa da avaliação do cirurgião, a gente precisa da avaliação do oncologista clínico, a gente precisa da avaliação do radioterapeuta. Porque isso vai definir se a paciente vai fazer cirurgia, só cirurgia, não vai precisar fazer mais nada, vai depender da característica do tumor. Se ela vai fazer cirurgia, que a gente chama de conservadora da mama, se ela vai tirar só um pedacinho da mama e depois vai fazer quimio e rádio. Eu acho que até você entrou nesse aspecto, acho importante você falar. Quando que tira a mama toda, quando não tira, quando tem indicação de tirar uma parte, para a gente ter uma ideia. É muito individualizado. Isso precisa de uma avaliação da paciente em si. Mas o paciente que tem... É difícil de falar a indicação. Essa paciente vai fazer só tirar um pedacinho da mama, essa paciente vai tirar a mama, essa paciente vai fazer reconstrução ou não. Que é possível. Outra coisa que é bom as pessoas saberem aqui. Mas a gente leva muito em consideração o tamanho do tumor em relação à mama, né? Se tem um tumor muito grande com uma mama muito pequena, às vezes não faz sentido você tentar preservar a mama dando ao paciente um defeito estético muito grande. É o que eu costumo falar para os pacientes. A gente cirurgião oncológico, a gente que trata o câncer, a gente primeiro pensa no tratamento oncológico, sempre. A cura, né? Exatamente. No objetivo de cura. Sempre o nosso objetivo é tratar oncologicamente o paciente. A gente tem que cuidar do câncer dela. A gente sabe que para a mulher é muito mutilante, a parte estética conta muito para algumas mulheres, mas a nossa intenção sempre é deixar a paciente viva. Essa é a nossa intenção. E livre de doença, Exatamente. né? Porque às vezes vai lá, faz uma cirurgia pequena, sobra célula de câncer, então é importante realmente. A gente tem que levar em consideração a parte estética, sim. Que eu acho que faz a paciente estando bem depois do tratamento, faz parte do tratamento a paciente se sentir bem. Mas a gente tem que pensar na parte oncológica também. Se é possível ter uma parte estética boa, a gente vai fazer. Então, assim, tumores muito grandes, com mama pequena, a gente pensa mais em tirar a mama toda. Tumores multicêntricos, a gente também costuma pensar em uma... Multicêntrico é quando tem mais de um tumor na mesma mama, né? É quando o tumor está nos vários quadrantes que a gente viu aqui na mama amiga. Em vários lugares não tem como a gente ressecar algumas partes da mama, então a gente faz mastectomia. Então a gente tem que levar isso em consideração várias coisas. Então, por isso que é individualizado o tipo de tratamento cirúrgico para cada paciente. E pensando naquilo que a gente falou também, do tipo de tumor de hormônio ou não, a gente tem que levar isso em consideração, porque alguns tumores se beneficiam, elas vão melhores quando faz químio antes. Porque toda cirurgia conservadora, a gente necessariamente vai fazer radioterapia. Então, isso também leva-se em consideração. A gente já falou dos fatores de risco, né? Então, o que põe a mulher em risco de ter? Então, o contrário são como prevenir, né? Sim. Como prevenir é tudo ao contrário dos fatores de risco. Isso. Mas a gente não tem como controlar, por exemplo, mutações hereditárias, né? Não. A gente, assim, a paciente vai controlar se ela é sedentária, vai começar a fazer atividade física. Você que está ouvindo a gente, se é sedentário, já começa a fazer atividade amanhã, a gente está aqui no Vicente Aranha, dá para andar aqui, está aberto o parque, vem caminhar, fazer ginástica. E então, deixar, né, de tomar bebida alcoólica, controlar os hábitos de vida, isso a gente controla. Mas a gente não tem como controlar, tem como não fazer terapia de reposição hormonal, né? Ou, lógico, algumas indicações existem restritas, mas acompanhar com o médico, né, o ginecologista, corretamente.
Mas eu acho que vamos aproveitar a parte do cirurgião aqui e falar da prevenção para as pacientes que sabem que tem a mutação. Então, por exemplo, eu tenho uma prima ou uma irmã que fez o diagnóstico, fez a avaliação genética, que eu acho que dentro da equipe multidisciplinar que a gente falou, hoje em dia, principalmente para câncer de mama, né, entra muito a avaliação do oncogeneticista, que é muito importante. E então a gente vai atrás daquela família. Tem alguém na minha família que teve o diagnóstico, ou a paciente mesmo fez a avaliação genética e descobriu que tem a mutação. Mas já tem o câncer de mama, está lá. E aí, o que dá para ela fazer com essa informação da mutação? A paciente que já tem o câncer de mama, numa mama, e fez a pesquisa da mutação e tem a mutação, que na maioria das vezes a gente fala que é o BRCA 1 e 2. É a mais comum, que é a mais comum, mas né? Existem vários e aí vai ser mas é mais comum, que Uhum. ficou mais famoso por causa de artista que fez tudo. Então, essas pacientes que teve câncer de mama e tem essa mutação, elas têm indicação de fazer o que a gente chama de adenomastectomia profilática, né? Que é traduzindo, que é tirar a outra mama para diminuir a chance de ter um câncer, né? Isso é bom deixar isso claro. A gente tirou a mama e não vai ter mais câncer nenhum? Ainda pode ter, mas a chance é muito mais baixa. Então, mas existe uma diferença da cirurgia da mama que teve um câncer, né? Tirar a mama toda da mama que está com câncer e tirar a mama toda da mama que não está, que é uma prevenção. Isso, né? Que a gente chama de adenomastese. Isso, mas me corrija se eu estiver errada, mas vocês mantêm a pele, né? Mantêm o mamilo, esteticamente a mama fica mais bonita, assim, mais preservada. Não é igual ter uma mama. Fica um pouco diferente de quem tem glândula para fazer a reconstrução. Mas sim, a gente tira. Vai depender muito da indicação do médico que vai estar junto, sim. Pode se preservar o CAP, que a gente fala, o mamilo? Pode, mas a chance de ter problema no mamilo mais para frente também existe. Então existe a chance. Mas isso reduz, né? Reduz a chance de ter, mas não é zero. Reduz a zero. Isso que tem que deixar bem claro. Mas em torno de 95%, Exato, né? Mantendo só o mamilo e a pele. Isso. Existe ainda uma chance de 5% de desenvolver um câncer nessa região que sobrou. Isso. Mas perto de 80% de chance de ter um câncer de mama, Sim. que a mutação às vezes traz para a mulher, né? Isso é muito discutido. E a mutação também ela indica outras cirurgias preventivas, né? Isso. Relacionado muito ao câncer de mama é o câncer de ovário também, que é um câncer também que é bastante agressivo, ele é raro também, só que diferente da mama ele não tem exame que se diagnostica mais precocemente. Então, para pacientes que têm mutação, também está indicado a retirada dos ovários como uma prevenção, uma redução de risco de desenvolver câncer de ovário também. Para esses pacientes também tem indicação de fazer. Sim. E nem toda mutação indica, né, esse tipo de cirurgia. Isso, não. Então, pode ser que tenha alguma mutação, mas a avaliação do geneticista não indique nada disso. Então, isso também vai ser individualizado, né? E pode ser também que faça os testes genéticos, venha mutações que nem expliquem aquele tumor que aquela paciente teve. Exatamente. Né? E não é porque também na família tem um monte de gente que teve câncer que vai achar alguma mutação. Exatamente. Então, são inúmeras, né, possibilidades. Exatamente. Mas, como a gente falou no comecinho, relacionados à hereditariedade, à história familiar, são a minoria dos casos. Então, na maioria dos casos, é esses que a gente tem que também prestar muita atenção. Não é para todo mundo que a gente Exatamente, indica o teste genético, Não né? é pra todo Tem mundo. essas características aí que levam a gente a pensar numa possibilidade maior. Sim. E a paciente que tem essas mutações também tem que reduzir a chance de ter câncer, que é o fator de risco. Atividade física, não fumar, não beber, tentar não fazer reposição hormonal. Então, tem isso também, né? Por isso que tem que levar em consideração. Mas voltando assim, mais ou menos ao tratamento cirúrgico, só para também deixar um pouquinho mais, deixar claro, assim, que os tratamentos vêm dependendo do tipo de tumor, já fazer cirurgia e químio, e é que muitas pessoas
perguntam no consultório é em relação à reconstrução, ou ajeitar a mama depois que faz o tratamento cirúrgico. Então, assim, é sempre bom ter uma avaliação do cirurgião que vai te tratar, porque às vezes tem indicação de fazer reconstrução na hora, de resolver, fazer simetrização na hora, ou se não tem, você vai colocar uma prótese na hora, você vai colocar um expansor na hora, se vai fazer rádio antes, ou evita de fazer reconstrução. Então, cada tratamento é individualizado. Então, sempre tem que ter avaliação de vários profissionais para a paciente se sentir mais segura possível, que é o que vai fazer diferença no tratamento dela. E a gente dá o melhor tratamento possível, mas mais eficaz possível e que a paciente fique satisfeita e mais feliz possível depois que termina o tratamento, né? Tem mais alguma dúvida assim que o pessoal pergunta? Eu acho que a gente não falou muito dos gânglios da axila na hora da cirurgia. É isso, exatamente. Quando a gente avalia a paciente, quando ela faz o diagnóstico, veio para a gente, eu tenho um nódulo na mama, fiz a biópsia, veio câncer. A gente vai ver se ele está aqui na mama só ou se espalhou. Nossa, ele tem um gânglio na axila. Esses pacientes, normalmente, a gente encaminha para a rádio, para a quimioterapia antes da cirurgia, que a chance de ela ter mais células circulando é maior quando ela tem o gânglio comprometido. Então, normalmente vai para a quimioterapia antes. Mas às vezes opera e daí que descobre que o gângliozinho já estava comprometido. Isso, pode acontecer o que a gente chama de gânglio sentinela. Quando o paciente vai operar e não tem nenhum gânglio palpável, que a gente fala que não tem nenhum gânglio clínico, a gente faz o que a gente chama de pesquisa de linfonodo sentinela. O que é isso? A gente vai tirar o primeiro gânglio, o gânglio que drena a região da mama, na axila. Então, a gente coloca uma substância perto do tumor ou na mama, e aí, por um exame que a gente chama de cintilografia, a gente vai identificar o gânglio que drena a região da mama. Não que ele esteja comprometido, mas é o primeiro gânglio que vai drenar a mama. E nessa cirurgia a gente injeta essa substância e aí a gente vai com um probe, que é uma maquininha que detecta essa substância que migrou, e a gente coloca uma substância também que a gente chama de azul, também vai para esse linfonodo, e a gente aumenta a chance de a gente achar ele na cirurgia. Então, na cirurgia, a gente pega ele, abre a axila, pega ele, dá para o patologista na hora, por isso que é importante multidisciplinar. Mais um colega. E o patologista vai, na hora, ver se aquele linfonodo está comprometido ou não. Na maioria das vezes, quando não está comprometido, acabou a cirurgia, faz o tratamento da mama, cirurgia, mastectomia ou ressecção só um pedacinho da mama, resolveu. Ou está comprometido, aí a gente vai para o que a gente chama de esvaziamento axilar, que aí a gente tira todos os gânglios da mama, que podem ter alguns problemas depois do tratamento cirúrgico. Mas, basicamente, a gente faz isso. Para todo tumor de mama que vai para a cirurgia, a gente pesquisa esse gânglio. Então, é bom a gente falar. Todo mundo fala, mexi na minha axila e tive problema. Então, é esse tipo de cirurgia que a gente faz para quando existe comprometimento desse gânglio linfonodal, né? E aí, assim, se já fez quimioterapia, se tinha antes do diagnóstico o gânglio comprometido e foi para a quimioterapia e depois vai para a cirurgia, aí vai direto para o esvaziamento. Então, isso é importante saber. De novo, é sempre bom um especialista vai te explicar tudo direitinho, porque é multifatorial, é muito baseado em cada paciente, do tamanho do tumor, se está comprometido ou não, se ele tem receptor de hormônio presente ou não, então é muito Eu acho que para a gente da área é um dos tumores que mais tem especificações, né? Assim, mais detalhe do detalhe, muda tudo de uma hora para outra. Mas é isso aí, eu acho que a gente abordou tudo, né? Assim, das dúvidas mais frequentes do consultório, eu acho que a gente conseguiu abordar. Sim. E se ficou também alguma dúvida que a gente não conversou, né? Pode procurar procurar o IOV e a gente tira as dúvidas. Mas acho que é bom para terminar, para frisar bem, prevenção, que é evitar ter os fatores que aumentam a chance de desenvolver câncer de mama, rastreio, né? Atividade física, tentar manter o peso no ideal, não beber exageradamente, não fumar. Acho que a gente tem que deixar isso muito bem frisado, que é tentar diminuir a chance de desenvolver. E fazendo isso vai evitar outros tumores, né? Sim. E
se desenvolver, a gente tentar pegar ele no comecinho, pegar ele na hora que ele nasceu, que é com os exames de rastreio, mamografia, ultrassom e segmento com um especialista, né? Então, obrigada, Matheus, de Obrigado ter a vocês. vindo aqui com a gente. E obrigada quem assistiu. Espero que a gente tenha cumprido aí todas Exatamente. as questões, as dúvidas. E muito obrigada. Bom dia.